Olá meninas, sejam bem-vindos à decoração de mais um bolo. Este é um bolo de massa branca com recheio de brigadeiro e coco. Esse bolo rende até 35 fatias, meninas. É um bolo de 3,5 kg, tá? Eu estou começando agora com a nossa pré-camada, como sempre. Como sempre eu digo para vocês, para que serve a pré-camada? Para segurar as migalhas que caem do nosso bolo, para não sujar o nosso chantininho, tá? Então fazemos uma pré-camada. Colocamos o chantininho sem tingir na manga de confeitar ou no saco de confeiteiro. E espalhamos um pouquinho no bolo e com a espátula reta começamos a alisar, a espalhar todo esse chantininho no bolo. Eu começo sempre espalhando pela parte de cima do bolo, porque eu tenho mais facilidade, porque aí o que sobra em cima eu vou colocando embaixo e tapando os defeitinhos, tá? E aí, como sempre, depois de uma camada, eu venho com um paninho úmido e limpo a bandeja do bolo, tá? E aí, agora com o meu chantininho tingido de amarelo, eu usei o amarelo damasco da Soft Gel. A manga não tem bico, meninas, é apenas o chantininho na manga mesmo, porque esse bolo, ele é espatulado, então ele não precisa usar bico. E aí eu vou colocando o meu chantininho em todo o bolo até em cima, tá? Enquanto eu coloco, meninas, deixa eu dizer uma coisinha para vocês que estão me assistindo no YouTube. Eu tenho um grupo no Facebook, tá? O grupo se chama Bolos e Artes. Podem me seguir lá também, compartilhar, comentar, tirar suas dúvidas. Lá eu coloco vários toppers também, vocês podem pegar. E aquelas que quiserem expor seu trabalho, podem expor lá no meu grupo também, tá, meninas? E aí voltamos, depois de espalhar todo o chantininho, eu venho com a espátula reta e aliso a parte de cima novamente e venho alisando a lateral também, tá? E com a espátula lisa, olha só, eu vou dando aquele acabamento para tirar todos os buraquinhos que possa ficar no nosso bolo, tá? E com uma espátula reta, um pouco curva e menor, eu vou fazer a lateral do meu bolo, a quina. Eu passo a espátula no bolo, tiro o excesso no bol e passo a espátula no paninho úmido. E esse processo se repete até o bolo estar com a quina perfeita e lisinho em cima. Só que esse bolo ele não precisa ficar tão liso assim. É por isso que vocês estão vendo aqui um defeitinho e outro. Porque ele não é 100% liso, tá? E aí com o paninho úmido, né, novamente, limpamos a nossa bandeja. E olha só, como vocês podem ver, a minha bandeja é um pouquinho funda. Eu tive a ajuda da espátula hoje para limpar a bandeja. E com o pincel, eu vou passando o pincel. Primeiramente, eu começo ele reto, girando a bailarina com o pincel reto, sem se movimentar na parte de baixo. E aí, conforme eu vou subindo o bolo, eu vou fazendo zigue-zague com o pincel, tá? Agora não tá dando pra gente ver direitinho, mas quando eu passar o pó, vocês vão ver. Eu passei o pincel 2 vezes porque eu queria o bolo bem marcado, tá, meninas? E para vocês que estão me assistindo pelo grupo do Face, saibam que eu também tenho um canal no YouTube que se chama Gildeane Doces e Salgados. A minha página do Face também é Gildeane Doces e Salgados, aonde vocês veem lá o meu trabalho exposto. Quem quiser ver também meu trabalho lá no Instagram, também é Gildeane Doces e Salgados. Me sigam em todas as minhas redes sociais, curtam, compartilhem, comentem, tá? No grupo do Face vocês podem colocar os seus trabalhos também, tá? E agora eu vou colorir o nosso bolo com pó dourado, tá? É um pouquinho de pó, eu ia colocar apenas uma colherzinha, mas o bolo era um pouquinho grande, eu achei que ia ficar pouco. Então eu coloquei o restinho do vidro todinho que eu tinha do pó. E a solução alcoólica neutra da FAB. Meninas, eu não vou dizer o nome do pó exatamente para vocês,
porque eu acabei que era o finalzinho, acabei jogando fora. E agora, na hora de editar o vídeo, foi que eu lembrei que eu não gravei o nome do pozinho, mas é um pozinho dourado, né? Então, aí vocês podem me perguntar, Juliane, mas se o bolo é dourado, por que você pintou o chantininho de amarelo? Não bastava ser só o branco? Eu poderia ter deixado o bolo todo branco, mas se eu tivesse deixado o bolo todo branco, eu ia gastar muito mais pó, meninas, e muito mais tempo para chegar no dourado. E como antes de eu ver o bolo, antes de eu colorir o bolo, eu percebi que o meu pó estava pouco, então resolvi tingir o chantininho de amarelo, porque aí ele fica o fundo amarelo e ele pega a cor do pó mais rápido, tá? E vocês veem como fica até mais forte o dourado. E com as pérolazinhas também douradas, eu fiz o rodapé de todo o meu bolo. Fiquem agora com a imagem do bolo pronto, com as flores vermelhas em cima. Tchau, meninas. Obrigada, tá? Por estar comigo por mais esse vídeo. Tchau.